After, depois do desencontro, é o terceiro filme da saga favorita dos Degenerados. E apesar desse terceiro filme ser o menos problemático de todos eles, ele também é facilmente o mais entediante de todos. Eu preferia ficar 5 horas assistindo um documentário em aramaico sobre o acasalamento dos louva-a-Deus. Que lá, pelo menos, a louva-a-Deus, ela tem a decência de decapitar o parceiro depois do ato. Não acontece absolutamente nada de interessante durante esse filme, até se o Durinho continuam brigando e fazendo as pazes pelas mesmas coisas que eles sempre brigam e fazem as pazes. Não tem absolutamente nada de novo. E outra coisa muito estranha é que eles trocaram a maioria dos atores. Acho que só a Tessa, o Durinho e a mãe do Durinho que não foram substituídos ainda. Isso é até uma coisa compreensível, porque acho que a maioria dos atores já tava perdendo a sanidade mental de ter que atuar nesse filme. Mas é muito estranho, do nada aparece uma galera que você nunca viu na vida e eles estão tratando como se eles conhecessem a vida inteira. Mas enfim, esse aqui vai ser um vídeo de pura reclamação, vai ser muitos minutos reclamando só, então se prepara. Mas vamos lá. O filme começa mostrando um flashback que não serve pra absolutamente nada sobre o dia em que o pai da Tessa deixou a Tessa porque ele é muito bêbado. E a mãe expulsou ele. E é muito inútil essa cena porque a gente já sabia que o pai dela tinha ido embora. Por que eu preciso ver um flashback disso? O flashback não acrescenta nenhuma informação nova. E segundo, não tem importância nenhuma esse flashback. O fato do pai dela ter ido embora e ter voltado agora nesse terceiro filme não tem importância nenhuma. Isso até parecia que ia ser o tema central do filme, mas não é. Isso é esquecido alguns minutos depois que o filme começa. Toda essa trama não tem importância nenhuma. Por que você tá apresentando isso? Por que essa é a primeira coisa que o filme apresenta, sendo que não tem importância nenhuma? Na verdade, quase nada nesse filme tem importância nenhuma, então tá tudo certo, eu acho. Retomando de onde o segundo filme terminou, o pai da Tessa retorna depois de quase 10 anos sem ver a filha, e o Durinho fica muito desconfiado das intenções dele. Porque o Durinho, ele tem muito problema com qualquer figura paterna. Eu acho que ele tem mais daddy issues que todo o site do Wattpad. E ele odeia tanto a figura paterna que quando ele era pequeno, a mãe dele teve que mudar o nome do Papai Noel pra Pedro Carlos, senão o Durinho não ia parar de colocar bosta dentro das meias de Natal. Daí num outro dia, a Tessa começa a conversar com o Landon sobre se mudar pra Seattle. E o personagem do Landon é um dos personagens que teve o seu ator substituído. Só que aqui o engraçado é que não só o ator foi substituído, como trocaram a personalidade do personagem. Esse novo Landon até sorri e faz piada. O Landon original, ele jamais seria capaz de praticar o humor. O verdadeiro Landon era um homem incapaz de sentir qualquer energia positiva, e por isso que eu admirava ele tanto. Simplesmente sumiram com o meu personagem favorito. Enfim, o Durinho chega logo em seguida e descobre que a Tessa tá indo se mudar pra Seattle na semana seguinte pra trabalhar na editora do Vence. E ele fica muito bravo com ela porque ela não contou isso pra ele, sendo que ele tava ignorando ela. Ele tinha ido pra Londres e não tava respondendo ela mais. Como que ela ia contar isso pra ele? E não só isso, como no segundo filme, ele já sabia que ela tava indo se mudar pra Seattle. Ele inclusive tem um diálogo com a mãe dele sobre isso. Então é muito bom saber que a pessoa que tá dirigindo esse terceiro filme sequer assistiu o segundo ou não conseguiu assistir o segundo filme até o final, que é bastante compreensível. E parabéns pro diretor de não ter perdido o tempo dele. E o Durinho também fica chateado porque ele diz também que ele gostaria que a Tessa e ele se mudassem pra Londres depois deles terminarem a faculdade. E aí a Tessa responde dizendo que ela não sabia disso, que ele nunca tinha contado pra ele, sendo que sim, ele tinha contado isso também no segundo filme. Que é isso, cara? Que ninguém lembra o que aconteceu? Vocês estão usando muita maconha. Daí em casa o Durinho oferece uma carona pro pai da Tessa que tava saindo pra ir pro bar. E só lembrando que os dois têm problema com álcool e que o Durinho foi dirigindo até lá. E mesmo assim os dois ficam enchendo a cara e eles até acabam arranjando uma briga com um cara que começou a falar umas obscenidades quando ele viu uma foto da Tessa. Daí o bartender pega o celular do Durinho escondido e liga pra Tessa pedindo pra ela ir lá no bar buscar os dois. E eu não sei como que o bartender sabia que era pra Tessa que ele deveria ligar pra pedir socorro, mas provavelmente é porque a Tessa é a única pessoa louca o suficiente que decidiu passar o telefone dela pro Durinho. Aí quando eles voltam pra casa, a Tessa fica com muito tesão em saber que o Durinho arrebentou um bêbado que mal conseguia ficar de pé sozinho
pra defender a honra dela. Isso é simplesmente muito sexy na cabeça dela. Acho que o dia que o Durinho chutar um mendigo caído no chão, ela vai ter o primeiro orgasmo da vida dela. E aí eles começam a fazer amor quente e o filme até coloca a imagem de uma chaleira fervendo água para simbolizar o ato sexual. E é uma coisa que o filme adora fazer, associar a chaleira com um ato sexual. Isso não faz o menor sentido. Na vida real, ninguém associa a chaleira com sexo. Acho que a maioria das pessoas associa a chaleira com a sua avó fazendo chá de tarde para acompanhar com biscoito. E na manhã seguinte eles já estão brigando de novo porque a Tessa vai se mudar para Seattle e o Durinho queria se mudar para Londres. E aí ele diz que em Seattle não teria absolutamente nada para ele fazer, sendo que em Londres também não teria nada para ele fazer. Ele não é jogador de futebol nem bruxo, o que ele vai fazer lá? Ele é desempregado. E aí ele diz que a Tessa não é motivo suficiente para ele querer se mudar em Seattle, mas na cabeça dele, ele é motivo suficiente para Tessa querer se mudar para Londres. Nem Londres é motivo suficiente para alguém querer se mudar para Londres, imagine ele. Daí no trabalho, a Tessa tá conversando com o chefe dela, o Vance, e a esposa dele, a Kimberly, sobre se mudar para Seattle. E esses dois personagens também tiveram seus atores substituídos por outros que nem se parecem com os atores originais. Nessa altura, a única coisa que importa pra produção é que os atores tenham a mesma etnia. E eu espero muito que no quarto filme eles quebrem essa barreira da etnia. Eu quero que eles continuem substituindo os atores, só que dessa vez que eles troquem a etnia deles, troquem o gênero deles também, por que não? Eu quero que no próximo filme o Durinho seja uma mulher empoderada marroquina. E a Kimberly convida a Tessa pra ela ir morar junto com ela e convence na casa deles quando ela se mudar pra Seattle. E ela aceita isso. Cara, quem que faz isso? Quem que topa ir morar com o chefe e com a esposa dele, sendo que ela não tem nenhuma ligação, nenhuma relação com os dois? Essa é a pior ideia já concebida pelo ser humano. Primeiro porque provavelmente ela vai ser a funcionária mais odiada no trabalho dela, e segundo que quando ela voltar pra casa ela vai ter que continuar vendo a cara do chefe dela. Parabéns, Tessa, por ter tomado a pior decisão da sua vida, depois de namorar com o Durinho. Daí a Tessa descobre que o Vance ofereceu um emprego pro Durinho trabalhar lá em Seattle, mas ele recusou, porque pra quem não lembra, o Vance é o melhor amigo do pai do Durinho e ele gosta muito do Durinho. E também existe um outro motivo pro Vance gostar tanto do Durinho, mas isso é mais pro final do filme. E o Durinho recusou essa oferta de emprego porque ele não quer aceitar um emprego só porque o cara é amigo do pai dele. Só que ele deveria 100% aceitar esse emprego porque ele é insuportável. Ele não vai conseguir uma outra oportunidade no mercado de trabalho sendo tão chato assim. Ele deveria 100% recorrer ao nepotismo. O nepotismo foi criado exatamente pra gente que nem ele. E a Tessa fica chateada que ele não contou isso pra ele, então os dois decidem prometer que eles não vão guardar mais segredos um do outro. E essa promessa que eles fazem é a coisa mais estúpida e imbecil, porque toda vez que um deles deixa de contar alguma coisinha pro outro, por menor que seja, por mais besta que seja, o outro já fica todo magoado, já fica falando, ah, você tá guardando coisa de mim, a gente prometeu. Eles simplesmente não têm maturidade pra fazer promessa. Não façam promessas, vocês dois não têm maturidade pra promessa. Daí no final de semana a Tessa viaja com o Durinho e a família do Durinho pra uma casa do lago. E chegando lá eles vão pra um restaurante super chique onde a Tessa conhece um garçom bonito e o Durinho fica com um pouco de ciúmes. Aí à noite o Durinho e a Tessa realizam o coito na banheira aquecida e depois do ato eles ficam contemplando o céu de baixa resolução e o Durinho aproveita pra perguntar se a Tessa tava indo se mudar pra Seattle por conta do Zack Cody. E ele também pergunta se a Tessa já sentiu alguma coisa por ele. E ela se enrola um pouco pra responder e o Durinho fica muito bravo e vai embora dali. Em seguida ele manda uma mensagem pra Tessa dizendo que ele ia sair com uma amiga dele. E não é surpresa pra ninguém que ele usaria uma amiga dele pra fazer ciúmes na Tessa. O que me surpreende é como que ele ainda tem amigo. Isso não faz o menor sentido. Então a Tessa não quer ficar de bobeira e ela decide chamar o Landon pra sair pra beber com ela. E eles vão pro restaurante chique do garçom bonito. Inclusive ela encontra o garçom bonito ali na entrada. Aí ele oferece o casaco dele e os dois entram juntos. Cara, e oferecer casaco pra mulher comprometida é um território bastante perigoso. Desde que o Edward deixou o Jacob dormir de conchinha com a Bella pra aquecer ela no frio, eu fico muito desconfiado da intenção das pessoas. Pra mim, quem oferece casaco pra mulher comprometida tá mal intencionado. Vai tomar no cu moto. Quando eu vejo um cara cobrindo uma mulher casada com o casaco dele, pra mim ele tá literalmente cobrindo ela com o prepúcio dele. Então muito obrigado Crepúsculo por me alertar sobre esse perigo. E quando
quando ela entra no restaurante, ela acaba encontrando o Durinho e a tal da amiga dele lá também. Pelo visto, só tem um restaurante na cidade, e é um puta restaurante chique. Essa cidade odeia pobre. E na hora que o garçom bonito tá indo embora, ele dá o telefone dele pra Tessa. No dia seguinte, o Durinho fuça as coisas da Tessa e ele acaba encontrando o telefone do garçom bonito lá. E eles ficam brigando novamente por conta desse negócio de não guardar mais segredo um do outro. As coisas esquentam e o Durinho acaba dizendo que ela só conseguiu esse emprego em Seattle por causa dele. Ele acha que é mérito dele que ela tenha conseguido esse emprego. É bastante confiança pra alguém que tá desempregado. Vai tomar no cu esse cara, como ele consegue ficar mais insuportável ainda a cada filme. O pai do Durinho percebe que a Tessa e o Durinho estão brigados e ele começa a falar pra Tessa: ai não liga pra ele não, esse é o jeitinho dele, ele gosta muito de você, ele sabe que você foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, ele te ama muito, você faz muito bem pra ele, não sei o que lá, por favor não para de falar com o Durinho, a gente te paga. Cara, isso daí tá muito chato já, isso tem em todo filme, todo mundo fica o tempo todo falando pra Tessa isso. Eu não aguento mais, cara, é todo filme essa merda. Eu sei que o diretor desse terceiro filme provavelmente não assistiu o segundo filme, mas cara, isso já tem bastante no segundo filme, não precisa ter de novo. Essa é disparado uma das coisas mais insuportáveis que tem nessa saga. E toda essa trama na Casa do Lago não serve pra absolutamente nada. Sinto muito te informar isso, mas esses 20 minutos que não servem pra nada. Eu não sei nem porque eu perdi o meu tempo contando sobre essa parte do filme, porque não tem. Não sei. Quando eles voltam pra casa, a Tessa imediatamente começa a arrumar as coisas dela pra ir embora pra Seattle. E Seattle nem é longe de onde eles estão, eles fazem todo esse drama, mas Seattle tá 1h40 de onde eles estão. Daí o Durinho fica muito triste que a Tessa foi embora sem avisar, e ele começa novamente a fuçar nas coisas dela. E ele acaba encontrando um caderno onde a Tessa escrevia o quanto que o Durinho magoava ela. Ele se sente um pouco culpado por isso e decide não ir atrás mais dela. E é ela quem fica com saudade dele, porque ele não tá indo mais atrás dela, fica, ué, cadê? Daí numa noite ela descobre que a Kimberly e o Vance estão esperando um bebê. E o Vance também diz que o Durinho agora tá dando Durinho na faculdade por causa da Tessa. Eu não aguento mais, cara, esse papo de puta merda. Ficam o tempo todo falando que a Tessa tá mudando ele. Ela faz ele uma pessoa melhor. Como que ele continua insuportável então? Vai fazer terapia, pelo amor de Deus. Eles falam como se ele fosse uma criança que acabou de entrar na escola e aí tem que ficar um adulto incentivando o filho a estudar, senão ele não faz a lição de casa. Pô, o cara já tem 20 e poucos anos, ele não tem que ter uma outra pessoa incentivando ele ir pra faculdade. Daí a Tessa leva uma garrafa inteira de vinho pro quarto, ela fica bêbada e liga pro Durinho. E como se esse filme já não fosse doloroso o suficiente pra assistir, o Durinho e a Tessa começam a praticar telesexo. Qualquer um que consiga continuar assistindo esse filme a partir desse ponto é porque já tá morto por dentro. Daí depois do telesexo, a Tessa diz que tá com muitas saudades dele e pede pra ele ir visitar ela. Só que o Durinho só responde que ele também tá com muita saudade. Então o Durinho tem um pesadelo onde ele vê a Tessa traindo ele com um garçom bonito. E aí sim ele decide ir visitar a Tessa. Eu não tô nem brincando, o medo de ser corno é um dos pontos de virada desse filme. As motivações desses personagens são as coisas mais ridículas que eu já vi num filme. Ele podia ter ido visitar ela esse tempo todo, mas é um pesadelo bobo que faz ele querer ir. Sendo que o garçom mora longe pra caramba dali também, não faz o menor sentido. Cara, eu não tô nem zoando, literalmente uma cena depois do pesadelo, o Durinho já tá na casa da Tessa. Mas mesmo assim ele passa o dia inteiro meio distante e só à noite que ele decide contar pra Tessa sobre o sonho dele. E aí eles começam a copular, a Tessa provavelmente pensando no garçom bonito, provavelmente ela... Durinho, me conta mais sobre esse seu pesadelo aí, né? Horrível. Sobre o garçom bonito, achei de péssimo gosto, mas eu gostaria de saber todos os detalhes, se possível, se eu puder anotar aqui também. Só que eles fazem o ato sem preservativos, porque a única coisa que falta pra esse relacionamento ficar melhor é uma criança não planejada. Na manhã seguinte, a Tessa disse que precisa ir na farmácia pra comprar a pílula do dia seguinte, e ela disse que ela tá pensando em começar a tomar anticoncepcional. E o Durinho fica muito feliz com a possibilidade dele de poder fazer o ato sexual sem usar preservativos agora. Cara, eu sei que a eficácia do anticoncepcional é de 95 a 99% se você tomar ele direitinho, só que mesmo assim parece uma aposta meio grande. Não é porque você toma anticoncepcional que você pode fazer o que você bem entender da vida. Não é bagunça também. Eu, por exemplo, já tomei as 2 doses da vacina, mas não é por isso que eu vou sair esfregando meu pênis na caixa de correios do vizinho. Eu não tô imortal ainda.
Só na terceira dose. E quando o Durinho e a Tessa vão tomar café da manhã, o Vance e a Kimberly ficam sorrindo porque eles sabem que eles praticaram o ato reprodutório. Só que se eles soubessem que foi sem preservativos, provavelmente eles estariam chorando com a possibilidade desses dois se reproduzirem. Daí a Tessa fica sabendo pela Kimberly que a mãe do Durinho vai se casar, e ele nem contou isso pra ela. E aí novamente eles discutem por conta daquela promessa de não guardar mais segredo um do outro, só que essa promessa é muito boba e ambígua, porque pro Durinho isso não era nem um segredo, era só algo muito besta, que ele não contou porque ele não tava nem afim de ir pro casamento da mãe dele. Mas pra Tessa era uma coisa muito grande que ele deveria ter contado pra ela. E depois que o Durinho vai embora, a Tessa vai pro ginecologista e ela descobre que talvez ela não seja capaz de engravidar. E ela não conta isso pro Durinho. E aí como que fica a promessa que ela fez de não guardar mais segredo? Percebe que é idiota essa promessa? Às vezes a pessoa não tá pronta pra contar um segredo pro outro. Não significa que ela não confia no outro, significa que ela não tá pronta pra contar uma coisa pro outro. Enfim, cara, esses dois não existe maturidade pra eles fazerem promessa, cara. Para de fazer promessa. Chegando em casa, o Durinho ajuda o pai da Tessa porque ele apanhou de agiota e tá todo arrebentado. Cara, o pai da Tessa é bastante complicado porque além do alcoolismo, ele é muito ruim de briga. Lá no começo do filme, quando eles arranjam aquela briga no bar, ele teria sido espancado se não fosse o Durinho pra intervir. E olha que ele ia apanhar de um cara que mal conseguia ficar de pé. E o pai da Tessa, ele tá cheio de ferimento aberto e ele fica encostando a cara na privada ainda. O grande mistério desse filme é como que esse cara tá vivo ainda. Agora eu entendo a surpresa da Tessa de ver o pai dela quase 10 anos depois. Ela ficou surpresa de como você tá vivo ainda, cara. Você é literalmente tudo que Darwin disse que não daria certo na natureza. Você refuta toda a teoria da evolução. Daí o Durinho volta pra Seattle pra ir num evento da editora Vance e lá ele conta pra Tessa que ele decidiu se mudar pra Seattle depois que ele se formar na faculdade. E a Tessa fica muito feliz com isso. Ela não devia ficar tão feliz assim porque vai saber quando esse cara vai se formar. O cara tá morando com o pai da Tessa, os dois são alcoólatras e os dois gostam de arrumar briga. Vai ser um milagre se eles conseguirem sobreviver uma semana morando junto. E é bizarro o quanto de daddy issues que tem nesse filme porque o Durinho é muito parecido com o pai da Tessa. Bastante freudiano esse negócio, cara. Eles são alcoólatras, gostam de arrumar briga e eles dois têm tatuagem cringe também. À noite o Durinho conversa com Vance porque ele tá com medo de levar a Tessa até Londres porque ele tem medo dela ver o passado dele, aparentemente. Sendo que ela já viu o passado dele, ele já fez um monte de merda pra ela e ela já perdoou por tudo. No primeiro filme ele fez uma aposta com os amigos dele que ele conseguiria fazer a Tessa se apaixonar por ele e ela perdoou ele por isso, cara. O que de tão ruim que ela vai descobrir em Londres sobre ele, que ele é literalmente o Voldemort criança, que aliás ele realmente é o Voldemort criança. Caso vocês não saibam disso, ele interpretou o Voldemort criança. Enfim, mesmo com esse medo de levar a Tessa pra Londres, eles viajam pra Londres pro casamento da mãe dele e a mãe dele pede ajuda pra Tessa pra escolher o vestido de noiva dela, pro casamento dela, que é no dia seguinte. Eu gostaria de estar brincando, mas eu não tô nem brincando. Ela foi escolher o vestido dela um dia antes do casamento dela. Daí depois o Durinho fica perguntando pra Tessa, ai, como que é o vestido dela, como que é bonito, me conta como que é. E a Tessa diz que não vai contar, porque é segredo, é surpresa. E aquela promessa que vocês fizeram de não guardar mais segredo um do outro? Viu como é idiota essa promessa? Vocês nunca deviam ter feito essa promessa. À noite, o Durinho não tá conseguindo dormir, então ele desce as escadas pra ajustar a temperatura do ar-condicionado. Mas chegando lá embaixo, ele flagra a mãe dele realizando o ato sexual com o Vance na cozinha, por algum motivo. Quem que faz isso na cozinha, cara, sendo que tem visita? Que isso, cara? E o Durinho fica muito bravo porque a mãe dele vai casar no dia seguinte com outro cara e o Vance vai ser pai. E eles estão transando na cozinha, sendo que tem visita na casa. E sem nenhuma outra escolha, o Durinho decide espancar o Vance. E no dia seguinte rola o casamento da mãe dele e o casamento é horroroso de ruim. Não só porque ela tá traindo o noivo dela, mas o lugar é uma merda. Olha que lugar sem graça, cara. Eu entendo que esse filme ele foi gravado durante a pandemia, então teve muitas restrições, mas isso é só triste. Que lugar triste, cara. Parece uma prefeitura isso. E ela casa de blazer ainda. E não é nenhum blazer legal. É um blazer comum. Ela tá parecendo que veio direto do trabalho dela numa clínica de estética. E o noivo tá parecendo que ele ajuda o Batman a combater o crime. Enfim, é o casamento mais triste que eu já vi na minha vida. Depois do casamento, Vance chama o Durinho pra conversar num bar. E lá ele conta que ele é o verdadeiro pai do Durinho. Que é uma coisa que deveria estar bastante óbvia já. Afinal de contas, o Durinho é insuportável e o Vance trata ele até que
bem. Isso não fazia sentido nenhum até agora. E obviamente o Durinho entra em choque, afinal de contas ele descobriu que ele flagrou os pais dele transando na cozinha na noite anterior. Isso é uma experiência horrível pra qualquer pessoa. Não é à toa que o Durinho é tão sequelado assim da cabeça. Cada hora o pai dele é um cara diferente. No primeiro filme era um cara, daí no segundo filme era outro cara, porque trocaram o ator. E agora no terceiro filme ele descobriu que o pai dele é o Vance, sendo que o Vance também já foi trocado no terceiro filme. Então assim... Eu não tô dizendo que eu concordo com o Durinho, mas eu entendo porque que esse cara tá maluco. E é bizarro porque no primeiro e no segundo filme tem todo um lance do Durinho aprender a perdoar o pai dele, né? De superar que o pai dele era um bêbado desgraçado e tudo mais. E esse cara nem é o pai dele. Ele perdoou um cara aleatório que nem criou ele porque ele odiava o pai dele. E é assim que o filme termina finalmente. Eu já não aguentava mais, esse filme não tem nada de interessante. A única coisa importante que acontece nesse filme em termos de trama é que a Tessa se muda pra Seattle e o Durinho descobre que o Vance é o pai verdadeiro dele. O resto do filme não serve pra absolutamente nada, é extremamente entediante, não acontece nada. É a mesma trama de sempre, o Durinho e a Tessa ficam brigando pelas mesmas coisas, mesmas besteiras de sempre. As pessoas ficam falando pra Tessa que ela faz muito bem pro Durinho e aí a Tessa não quer abandonar o Durinho. O Durinho continua o mesmo insuportável de sempre. E é isso, After, depois do desencontro. Essa foi a minha reclamação de hoje. Estou muito ansioso para o quarto e último filme, ver esse desfecho dessa saga super empolgante. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa um gostei se você gostou desse vídeo. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Se torne membro do canal para me ajudar aqui. Você tem acesso a emojis incríveis. E deixe nos comentários mais sugestões de vídeos. E vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e veja mais vídeos. Tchau, tchau.